Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane e o meu grupo é composto pela Laís, pelo Marco Henrique, pelo Pedro Clemente e pelo Tiago Veloso. Nosso trabalho vai abordar enterotoxemia e mastite em pequenos ruminantes. A enterotoxemia e a mastite em pequenos ruminantes, elas causam perdas econômicas significativas para os seus produtores, por conta de a enterotoxemia ter uma alta taxa de mortalidade, enquanto as mastites podem acarretar descartes precoces de fêmeas ou até morte de cordeiros. Isso tanto no sistema visando produção leiteira, quanto animais de corte. A enterotoxemia, normalmente, ela é causada pela toxina produzida no trato gastrointestinal do Clostridium perfringens. Entretanto, existem casos que podem acontecer a enterotoxemia causada pelo Clostridium septicum ou pelo Sordelli. As toxinas, elas são classificadas em relação a 4 tipos diferentes de exotoxinas. Essas que são a tipo A, B, C e D, onde a tipo B e C acometem mais pequenos ruminantes. Entretanto, existe também o tipo de toxina A, causando a doença conhecida como doença do cordeiro amarelo. A toxina do tipo B, ela causa disenteria em cordeiros recém-nascidos. A do tipo C, ela causa a desenteria, né, em cordeiros recém-nascidos, mais enterites hemorrágicas. A tipo D, ela causa a doença conhecida como superalimentação ou rim pulposo. A mastite, ela é uma inflamação da glândula mamária, que normalmente é resultado de infestação de micro-organismos. Ela pode se dividir em subclínica, clínica, aguda e crônica. Onde, em quadros subclínicos, o leite ele vai apresentar aspectos normais, entretanto, vai haver uma diminuição da produção de leite e um aumento de células somáticas no leite. Nos quadros agudos, os animais eles vão apresentar edema e dor nos quartos mamários, além de alguns casos podem até acarretar a morte do animal. Nos quadros clínicos, é possível observar no leite, né, a formação de grumos, coágulos e até mesmo a presença de pus. O crônico, normalmente, ele apresenta nódulos e abscessos no parênquima mamário e são resultados de mastite aguda no momento da lactação que não foram tratados por conta de não ter sido descoberto. O objetivo do nosso trabalho é fazer uma breve revisão abordando as doenças enterotoxemia e mastite em pequenos ruminantes, enfatizando na etiologia, epidemiologia, formas de profilaxia e controle dessas enfermidades. A enterotoxemia é causada por Clostridium perfringens, uma bactéria que está naturalmente presente no organismo. Uma dieta mal balanceada, com alta concentração de alimentos energéticos como trigo, milho ou cevada, vai fornecer o amido, que é o substrato para a multiplicação desse micro-organismo. Com isso, a população começa a crescer e, consequentemente, começa a ocorrer uma grande liberação de toxina epsilon, que é a toxina produzida pelo Clostridium perfringens. Isso, somado ao aumento da permeabilidade do intestino, vai resultar no quadro de enterotoxemia, uma vez que a absorção da toxina é muito rápida e em altas concentrações, sendo então o organismo incapaz de metabolizar e eliminar antes que cause qualquer dano no animal. Aqui na imagem a gente tem uma foto de um olho de um pequeno ruminante e a pupila está dilatada, sendo a pupila dilatada um dos sintomas da enterotoxemia nesses animais. Já a mastite pode ser causada por vários tipos de micro-organismos. O Staphylococcus está entre os principais dele, mas tem também bacilos, micrococos e bastonetes gram-negativos presentes em infecções por mastite em pequenos e grandes ruminantes. A contaminação vai ser pela glândula mamária. Esses micro-organismos vão adentrar o ducto da glândula mamária e vão se multiplicar ali usando o leite como substrato. Essa multiplicação vai estimular a atração dos leucócitos para a região, causando em alguns animais até edema e abscessos. E aqui na imagem a gente tem um teto de um pequeno ruminante com mastite,
onde dá para ver claramente a inflamação e a infecção no animal. Dando continuidade ao trabalho, agora eu vou falar para vocês sobre a parte epidemiológica da mastite e da enterotoxemia. Eu vou começar pela mastite, né? E a mastite, ela é causada por uma grande diversidade de micro-organismos, né? Tendo como os principais nos pequenos ruminantes os gêneros Staphylococcus e Pseudomonas, principalmente. Aqui a gente tem a porcentagem de acometimento desses diferentes micro-organismos em cabras, onde a gente vai ter 43,7% apresentando Staphylococcus coagulase negativa. Eu vou abordar no próximo slide sobre essa questão da coagulase. 35,4% por Staphylococcus aureus e 12,4% por Pseudomonas aeruginosa. E, gente, aqui vale salientar, essa é uma parte muito importante, né? Que a gente tem que dar muita importância mesmo para a questão da mastite subclínica, né? Que tem uma taxa de 5 a 30% de acometimento na população. E ela é problemática justamente por conta de o animal infectado não manifestar nenhum sintoma da doença, na maioria dos casos, e mesmo assim ele continuar transmitindo essa patologia para os outros animais do rebanho. Isso vai gerar tanto uma questão que é problema para os animais em si, né, do ponto de vista clínico, e do ponto de vista de saúde e bem-estar animal, tanto gerar um problema a nível de renda da propriedade, né? Porque se você tem essa mastite subclínica, você diminui consequentemente a produção das suas cabras, né? Agora, gente, a gente vai tratar de um estudo realizado por Medeiros, que é a literatura que eu utilizei basicamente para poder achar os dados sobre a epidemiologia do nosso trabalho. E ele utilizou 291 cabras e realizou testes de coagulase nelas, né? Este teste ele é utilizado para diferenciar os diferentes estafilococcus. E isso ocorre pela seleção das bactérias capazes ou não de produzir essa adesina, né? E através desse estudo ele obteve 58,4% possuíam Staphylococcus, eram de Staphylococcus coagulase negativa, ou, consequentemente, não eram capazes de produzir essa adesina. 12,7% para Staphylococcus coagulase positiva e 28,9% para Staphylococcus aureus, né? Bem, agora, para finalizar, a gente tem essa tabela que mostra a parte epidemiológica sobre a enterotoxemia em caprinos e ovinos e, infelizmente, a gente tem muito pouco relato, né, e literatura sobre a parte epidemiológica dessas doenças. Mas aqui no Brasil, dentro do cenário nacional, a gente teve 5 surtos isolados em 5 cidades, em 5 municípios, né, do Rio Grande do Sul, por Clostridium perfringens, né? E aqui na tabela a gente vai ter justamente os aspectos epidemiológicos e evolução clínica de diferentes surtos de enterotoxemia por Clostridium perfringens tipo D em caprinos no Rio Grande do Sul. Aqui você tem os 5 nomes, né, dos municípios, que aqui no caso foram Gravataí, Viamão, Santa Maria de Herval, Glorinha e Gramado. As raças afetadas foram Sanem, Anglo-Nubiana, Boer e Sanem, desculpa repetir. Bem, a idade dos animais não tem tanta diferença, né, por conta das questões epidemiológicas, mas o número dos animais acometidos no primeiro surto foram de 57 animais, no segundo de 29, no terceiro 6, no quarto 8 e no quinto 4 animais foram afetados, né? E aqui na tabela você também tem a quantidade de animais do rebanho, então, querendo ou não, tem uma proporção, sim, bem diferente, né, para cada cidade, mas a nível do cenário
nacional, essa informação epidemiológica que a gente tem sobre a enterotoxemia em pequenos ruminantes, de maneira geral. Falando sobre a profilaxia agora, a profilaxia da enterotoxemia, primeiro eu vou falar sobre as medidas importantes, que são duas medidas importantes, na verdade, que é a vacinação sistemática de todos os animais do rebanho e o manejo nutricional adequado. Para a proteção de ovinos, a estratégia eficiente é a vacinação, ela funciona excelentemente bem. Mas para a proteção de caprinos, em alguns estudos mostram que a vacinação produz anticorpos séricos mais baixos e de menor duração quando comparados com os produzidos pelos ovinos. E por isso, o protocolo de vacinação dos caprinos estabelece que eles devem ser vacinados de 3 a 4 meses para manter uma proteção adequada. E falando sobre a profilaxia da mastite, as medidas profiláticas são, quando é relacionada à produção de leite, é similar dos bovinos, que baseia-se numa ordem higiênica, com a utilização de produtos desinfetantes e higienizantes. E quando o cordeiro mama na ovelha, o controle é dificultado pela possibilidade da transmissão de agentes pela boca do cordeiro. Assim, para evitar a transmissão, deve-se evitar as lesões no úbere das ovelhas para não predispor o animal por algum patogênico presente na boca do cordeiro. E em ovelhas da Santa Inês, um trabalho, eles viram que a utilização de antibióticos no momento do desmame e da secagem diminuiu a frequência do aparecimento de sinais da mastite clínica. E falando, tem uma vacina sobre a mastite, mas a sua eficácia na profilaxia ainda falta ser testada, mas tem muitos produtores que já a usam. Dando continuidade à apresentação, agora eu, Marco Henrique, irei falar sobre o controle da mastite em caprinos e ovinos. O princípio fundamental do controle de mastite em caprinos e ovinos é a realização de uma ordenha higiênica e a sequência dos animais que são levados até a sala de ordenha. Ambos vão influenciar na saúde da glândula mamária dos animais. Quanto à ordenação dos animais, o ideal é que as fêmeas mais jovens e saudáveis tenham prioridade, seguido dos animais que não estejam com mastite, depois os animais mais suscetíveis à mastite, seguido daqueles que apresentarem infecções subclínicas e, por último, os animais com alterações na saúde do úbere que foram submetidos a tratamentos farmacológicos. Estes terão que ter seu leite descartado. Uma outra medida de controle é evitar causar estresse no animal, pois aumenta a liberação de cortisol, que reduz a eficiência dos mecanismos de defesa celular da glândula. Na imagem abaixo, vocês podem ver como é feita a higienização dos teitos. Diariamente, a glândula mamária ela deve ser inspecionada antes da ordenha, observando o aspecto do leite e a própria glândula mamária, para que se possa detectar rapidamente a presença da doença e separar os animais do rebanho. Também é importante fazer a higienização dos equipamentos de ordenha, para evitar que haja contaminação. As infecções intramamárias têm relação com o número de micro-organismos presentes nos teitos, que são causadores de mastite. Dessa forma, a redução destes micro-organismos faz parte do controle. Para isso, se faz a prática do pré-DAIP e pós-DAIP, ou seja, essa prática ela deve ser feita antes e após a ordenha, para reduzir os riscos de infecção da glândula. O DAIP trata-se da desinfecção dos teitos, que é feita imergindo os teitos em vários princípios ativos. Os mais utilizados são iodo, ácido sulfônico, clorexidina, peróxidos, cloro, ácido cloroso e lauricidina. Os equipamentos de ordenha também devem ser inspecionados para melhor controle da mastite. As teteiras, por exemplo, caso não sejam feitas sua manutenção,
podem produzir um refluxo que favorece a penetração de micro-organismos na glândula mamária. Assim, além disso, podem causar contaminação bacteriana quando os manguitos estiverem gastos. Também deve ser feito o controle do nível de vácuo. Caso ele esteja em excesso, pode causar congestão, irritação e edema no teto, gerando maior espaçamento da parede e reduzindo sua capacidade de compressão, o que irá favorecer o surgimento da mastite na glândula. As instalações de forma adequada também são fatores que podem ajudar no controle da mastite. O excesso de umidade e a pouca renovação das camas ajudam na propagação microbiana. As instalações construídas de maneira inadequada podem contribuir para a ocorrência de lesões traumáticas na região da glândula mamária. A lactação natural também pode ser um problema, pois favorece a infecção intramamária. Por isso, se recomenda o aleitamento artificial. Outro ponto é a complementação alimentar de vitaminas e oligoelementos, que estão ligados à saúde da glândula mamária. Os caprinos e ovinos que apresentam infecções com recorrência ou infecções crônicas terão de ser descartados para que o controle possa ser bem executado. Caso o animal apresente a mastite subclínica, não é recomendado seu tratamento, pois ele apresenta um baixo índice de sucesso. Na mastite aguda, o único objetivo do tratamento será salvar a vida do animal, pois o úbero raramente pode ser recuperado. Caso opte pelo tratamento, ele deverá ser feito localmente por via intramamária, fazendo 1 a 2 inoculações simultâneas de antibióticos por via parenteral. No caso das mastites gangrenosas, poderá ser feita a terapia. Ela deverá ser, para que ela seja feita, deverá ser feita a identificação rápida do agente casual e o perfil de sensibilidade para que possa estabelecer o tratamento terapêutico adequado. No tratamento da mastite, recomenda-se utilizar-se de antibióticos de amplo espectro de ação, pela via intramuscular e endovenosa. A tetraciclina de longa ação, por exemplo, ela tem bons resultados aplicando via intramuscular, em 2 doses, com 3 dias de intervalo. Alguns antibióticos utilizados no tratamento apresentam pouca eficiência para alguns micro-organismos. A galaxia contagiosa, por exemplo, dificilmente é tratada com os antibióticos, devido à falta de parede celular dos micoplasmas, tornando a ação de diversos antibióticos refratários. Além disso, a mastite causada pelo vírus Maedivisna não tem tratamento, o que reforça ainda mais a importância da prevenção. Agora irei falar sobre o controle da enterotoxemia em caprinos e ovinos. O controle da enterotoxemia se inicia com a vacinação dos animais. A vacinação das ovelhas primíparas deve ocorrer 2 vezes em um intervalo de 1 mês, no mínimo. A última vacinação deve ser realizada 4 semanas antes do parto. A vacinação das ovelhas deve ser repetida anualmente, sempre antes do parto. A vacinação dos cordeiros ela deve ser feita com 4 a 10 semanas de idade, com a segunda dose sendo aplicada 1 mês após. E anualmente a vacinação deve ser repetida. Já em caprinos, a vacinação deve ocorrer da mesma maneira dos ovinos, havendo uma única diferença. Como os caprinos têm uma menor resposta imunológica, a vacinação anual ela é ineficaz. O que se recomenda é a vacinação a cada 4 meses. A enterotoxemia pode ser tratada com a administração da antitoxina Epsilon, assim que os animais apresentarem os primeiros sintomas. Porém, no Brasil, esta antitoxina ela não é comercializada, restando apenas a utilização de alguns tratamentos de suporte. Tratamentos estes que podem ser à base de fluidoterapia, anti-inflamatórios não esteroidais e antibióticos. Como foi visto em toda a extensão do nosso trabalho, a enterotoxemia e a mastite, elas são consideradas doenças de grande importância por conta dos impactos para os produtores e para a produção em si. É importante ressaltar, então, para concluir, que é preciso
aplicar formas efetivas de prevenção e controle para essas enfermidades, visando sempre o bem-estar do animal e uma melhoria na cadeia de produção. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo que tentamos passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, ao final da apresentação, por favor, entrem em contato. Ou se não, entre em contato pelo nosso e-mail também. E muito obrigada e boa tarde.